Olá amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Talk2Biz. Se você ainda não conhece o nosso canal, está chegando a primeira vez por aqui, o Talk2Biz é um espaço onde eu falo sobre estratégia, sobre gestão, sobre marketing e sobre inovação. E esse é o primeiro vídeo de uma série nova, uma série de análises de mercado, onde eu vou analisar a atuação de algumas empresas, do lançamento de produtos, de novos serviços, e a gente vai fazer comentários sobre coisas que estão acontecendo no mercado. Eu fiz um vídeo recentemente sobre o mercado de smartphones com telas dobráveis, vou deixar o link aqui para vocês na descrição, só que esse vídeo na verdade eu fiz para uma outra série, que é aquela série que eu chamo de FAQ, né? Perguntas frequentes, porque foi uma questão que surgiu numa discussão em sala de aula, numa boa discussão, não uma discussão acalorada não, mas uma boa discussão, uma conversa com os alunos da turma de marketing. E daí, como a repercussão do vídeo foi muito legal e foi bacana também para mim fazer a análise, falar de coisas que estão acontecendo no momento, eu decidi criar essa nova série onde eu vou tratar de temas atuais, onde eu vou falar do que as empresas estão fazendo. Hoje nosso objetivo é falar sobre Microsoft. 5 pontos que eu considero fundamentais na estratégia atual da Microsoft. Vamos entender um pouquinho melhor como é que a Microsoft está atuando? Me acompanha aí, vamos lá, vamos para o vídeo. Bom, para quem acompanha esse mercado gamer, a gente sabe que estamos na 9ª geração de consoles de videogame. Desde lá dos primeiros modelos lançados ainda da década de 70, a gente tem essa mudança de geração sempre que uma nova tecnologia é introduzida ou sempre que os aparelhos dão um salto em capacidade técnica, em arquitetura de hardware. Então você tem essa divisão entre as gerações. Na geração atual, a gente tem 3 grandes competidores. A gente tem a Sony com seu PlayStation 5, a gente tem a Nintendo com o seu Nintendo Switch, que na verdade ele integra ainda a geração anterior, porque ele foi lançado durante a geração anterior, e você tem a Microsoft com sua linha de consoles Xbox Series, tanto o Series S quanto o Series X, que compõem aí essa linha de produtos da Microsoft. Quando a gente fala das vendas, a disputa em si está bem acirrada, na verdade até Sony sai na frente, levando em consideração só Sony e Microsoft, porque ambos os aparelhos foram lançados entre final de 2020 ali, o início de 2021. O Nintendo Switch ele foi lançado bem antes, ele foi lançado em 2017, e aí por conta disso é claro que ele está bem acima dos seus concorrentes em relação ao volume total de vendas. E ele também está vendendo num ritmo muito bom, mas isso é assunto para um outro episódio até, para um outro vídeo, porque hoje eu quero falar da Microsoft especificamente. Se a gente pegar os números aqui de vendas até dezembro do ano passado, dezembro de 2021, o PS5, como eu falei, está na frente. Ele já tinha vendido cerca de 17,1 milhões de unidades, enquanto a linha Xbox Series já tinha vendido cerca de 12 milhões de unidades. Então a Sony realmente está na frente em relação a número de aparelhos vendidos. E aí, se a gente pegar aqui algumas análises e projeções, a perspectiva de muitos analistas é que essa diferença entre Sony e Microsoft até se amplie nos próximos anos. Então aqui, matéria, PS5 deve superar Xbox Series em vendas em até 2 anos, diz analista. Matéria de 22 de janeiro desse ano, publicada no site Voxel, que integra ali o tecmundo.com.br. Vocês estão vendo o print da notícia aí na tela. Vamos para o texto. A disputa entre PlayStation 5 e Xbox Series promete ser acirrada ao longo dos próximos anos. De acordo com Piers Harding-House, diretor de pesquisa da empresa Ampere, a Sony deve levar a dianteira nessa disputa em 1 ou 2 anos. Na verdade, pelos números atuais, a Sony já está até na dianteira, né? Mas tudo bem. Para o analista, as projeções são de que sejam vendidas 18 milhões de unidades do PlayStation 5 e apenas 9 milhões de unidades para os videogames da Microsoft. Ou seja, o PlayStation 5, segundo essa projeção aqui, vai vender o dobro que os aparelhos
da Microsoft, que é a linha Xbox. Isso também foi noticiado em sites internacionais, vocês estão vendo aí print do site Video Game Chronicle. Essas estimativas estão levando principalmente em consideração a questão da crise de abastecimento em relação a microchips e semicondutores, problema que vem atormentando aí o planeta e quem é amante do mundo da tecnologia desde que a pandemia se iniciou. Então a gente continua tendo a escassez e uma dificuldade de acessar, e obviamente também uma alta de preço de determinados produtos, entre eles consoles de videogame. Tanto é que tem uma notícia aqui, que eu estou jogando print aqui na tela também para vocês, matéria da IGN Brasil. Escassez de PS5 faz Sony produzir mais PlayStation 4 do que o esperado. E a estratégia visa suprir o vazio de estoque e manter jogadores dentro do ecossistema PlayStation. Ou seja, essa situação meio que se normalizando ao longo de 2022, é esperado que as vendas do PlayStation 5 aí sim disparem. E aí vamos lá, Bruno, com esses números e com essas projeções que estão sendo feitas, por que você avalia que a Microsoft pode ter uma estratégia mais robusta para ter maior domínio desse mercado nos próximos anos? Vamos lá, aí a gente entra nos pontos que eu vou enumerar para vocês. Tem uma série de questões que, no meu entender, colocam a Microsoft muito à frente em relação a alguns aspectos que são muito importantes dentro desse mercado. E antes até de citar esses pontos, eu posso trazer uma informação que essa linha de consoles da família Xbox é a que está tendo a melhor performance em vendas na história da Microsoft. Desde o lançamento do primeiro Xbox, foi lançado em 2001, e aí depois você teve Xbox 360, Xbox One e suas variantes, blá blá blá. Nunca nenhum Xbox vendeu tão rápido quanto essa nova família do Xbox Series X e do Series S. Tudo bem, a Sony está na frente, se considerar também Nintendo Switch, mas o Nintendo Switch foi lançado pelo menos 3 anos, quase 4 anos antes, então é natural que ele esteja na frente, mas ele também está vendendo pra caramba. Depois a gente, num outro episódio, fala especificamente sobre a estratégia da Nintendo, mas o fato é que a Microsoft está tendo excelentes resultados com a sua nova linha de consoles Xbox. Mas agora vamos para os pontos que eu prometi a vocês, porque no meu entender tem 5 pontos que são fundamentais para a gente entender a estratégia da Microsoft. Primeiro deles, eu tenho um hardware de entrada mais acessível. Sendo ele sem o suporte para disco físico, para consumo de jogos apenas no formato digital, ele oferece uma excelente relação custo-benefício em relação às outras opções que existem no mercado. Então, em muitas análises que vocês vão encontrar aí, até no YouTube, de sites e canais especializados na área de games, vocês vão ver que em muitas situações o Xbox Series S é comparado a um PC gamer de entrada. Ou seja, o que compensa mais? Comprar um PC que está saindo num custo absurdo, mesmo num modelo mais simples, ou comprar um Xbox Series S? Esse hardware de entrada, ele certamente faz a diferença, talvez não seja uma diferença tão significativa em mercados mais avançados, em mercados com maior poder aquisitivo, economias superavitárias, mas ele com certeza faz muita diferença em mercados de economias subdesenvolvidas, economias deficitárias, como é o caso da nossa. Se você não percebeu, não sei se você tem ido ao supermercado, mas a nossa economia é desde sempre uma economia bastante problemática e nos últimos anos a gente tem sentido isso de uma forma ainda mais intensa. Um aparelho como esse, que oferece um poder incrível de processamento, oferece uma biblioteca de jogos, uma série de outras possibilidades que a gente vai comentar daqui a pouco, a um preço acessível, e aí eu vou entrar aqui num site para a gente rapidamente comparar. Vou jogar aqui, vamos lá, Xbox Series S, e não vou comprar por contrabando, Mercado Livre, Made in China, nada disso. Vamos olhar nos sites nacionais para ver o preço que o varejo nacional está praticando, ponto, para não deixar margem à dúvida. Então joguei aqui, ó, Casas Bahia, Americanas, Magazine Luiza, Ponto Frio, todos na faixa de 2.400 a 2.500 e poucos, algum aqui 2.600 reais, para o Xbox Series S. Na Fast Shop também, a Amazon também está aqui. Esse videogame está a um preço
extremamente competitivo. Primeiro ponto da estratégia da Microsoft, eu acho que ela acertou muito bem nessa estratégia de portfólio de produto e na estratégia de precificação. Ela colocou um aparelho com uma solução bem mais robusta, um pouco acima, mas ele também tem um preço que, no meu ver, é competitivo, tá caro agora, muito mais caro por conta da escassez. Mas se a gente pegar o preço que foi anunciado para o lançamento do aparelho, eu considero também um preço bastante competitivo pelo que ele entrega. Então essa relação custo-benefício eu achei também muito boa. Mas é inegável que o primeiro modelo da linha, que é o Series S, ele está uma excelente relação custo-benefício. Você não consegue comprar nem um computador, não precisa nem ser gamer, tá? Mas um computador bom que não seja gamer para trabalho de escritório, você não consegue comprar a esse valor aqui. E é um computador que você só vai rodar jogos muito simples. Então, ele de fato é uma excelente opção de entrada. Se a gente comparar com outros videogames, vamos botar aqui o PS5 e vamos ver o que a gente encontra. Todos na casa dos 5 a 6, em alguns lugares chegando a quase 7 mil reais. E aí o mesmo modelo que não tem entrada para disco, tá? Mesmo modelo digital tá num preço ali que passa da casa dos 5 mil reais. Tudo bem, tem a questão da escassez de semicondutores e a escassez de produtos da linha PS5, então tudo isso faz com que o aparelho na mão dos espertalhões chegue a um preço muito maior. Tudo bem, não estou desconsiderando isso, mas ainda assim ele tinha um preço de lançamento mais alto do que o Xbox Series S. Até porque na linha PlayStation não tem uma diferença de poderio gráfico. É o mesmo PlayStation 5, só que um com entrada para disco, com suporte à mídia física, o outro sem suporte à mídia física. Já no Xbox não. O Series S, ele de fato tem um poder gráfico um pouco reduzido, mas isso é quase nada comparado à experiência que ele te proporciona e não faz toda essa diferença. Só se você realmente for muito aficionado por isso, você não vai ver praticamente diferença nenhuma. Talvez o que pegue ali mais é a questão da memória interna, que é só de 500 GB, e isso é um ponto que muita gente tem criticado, porque os jogos hoje às vezes ocupam um espaço absurdo. Vamos olhar também Nintendo Switch, para a gente ver quanto é que está o preço do Switch. O Switch aí a gente está encontrando em uma variação maior de preço aqui. Eu estou encontrando desde os R$ 2.150 até R$ 3.300, então estou olhando aqui Ponto Frio, Americanas, Casas Bahia, e eu estou encontrando uma variedade maior de preços. Não estou contabilizando aqui aquela versão portátil do Switch que não roda na TV. Eu estou levando em consideração aqui o modelo standard do Switch. O Switch está a um preço realmente bem competitivo. Ele poderia bater de frente com o Microsoft Xbox Series S, mas lembrem-se que ele é um videogame da geração anterior, ele é da 8ª geração. Por mais que isso seja um tecnicismo danado, que não faz tanta diferença assim na prática, para quem só quer jogar, mas ainda assim é um ponto a ser considerado. E aí a gente vai para outros pontos agora que, no meu entender, colocam a Microsoft também na dianteira nessa abordagem. O segundo ponto que eu vou trazer é justamente o serviço Game Pass, que é um serviço de assinatura para você ter acesso a jogos no lançamento, para você ter acesso a títulos gratuitos, mas na sua versão mais robusta, que é o chamado Game Pass Ultimate, ele dá acesso não apenas a uma biblioteca incrível de jogos, como também ele dá acesso a um serviço de streaming, que é o Xbox Cloud. Então eu tenho, além do Game Pass, que tem uma biblioteca cada vez mais robusta, vamos lembrar aí que a Microsoft, no final do ano passado, ela fez uma das maiores, ou talvez a maior aquisição do mercado de videogames até então, quando ela adquiriu a Activision Blizzard por quase 70 bilhões de dólares. E a Activision Blizzard é dona de algumas das principais franquias da atualidade. Realmente você tem no Game Pass uma biblioteca muito bacana de jogos, ou seja, se o camarada comprar só o Xbox Series S e assinar Game Pass, que ele vai pagar aí entre 30 a R$ 49,90, 35 talvez a R$ 49,90 por mês, ele já vai ter acesso a uma biblioteca gigantesca de jogos. Ele não vai precisar comprar mais jogo nenhum. Ele já vai ter muita coisa para jogar. O Game Pass é o segundo ponto que eu coloco como vantagem na estratégia da Microsoft. A Sony tem lá o seu serviço da PSN, mas não parece estar batendo de frente, conseguindo fazer frente ao Game Pass da Microsoft, que é visto hoje como um serviço
muito mais robusto. E aí o terceiro ponto é uma derivação direta desse segundo ponto, que é o quê? O Xbox Cloud, para quem tem o Game Pass Ultimate, aí vem a mágica. Você não precisa ter o console Xbox para jogar os jogos no serviço Xbox Cloud. Por exemplo, eu tenho 2 computadores aqui, um notebook, nenhum dos dois são computadores gamers, e eu consigo acessar o serviço Xbox Cloud e jogar. Conecto aqui o controlezinho do Xbox e consigo jogar os jogos da biblioteca. Tem uma biblioteca gigantesca, jogos AAA, jogos indie. O Xbox Game Pass associado ao Xbox Cloud cria um pacote de benefícios extremamente robusto, e isso faz com que a Microsoft possa entrar em 2 mercados de uma tacada só. Vamos entender isso aqui. Olha para os números que eu tenho, são números de 2020, inclusive tem um podcast que eu gravei com esses números do mercado gamer, tá o link aí para vocês na descrição, tá aparecendo a capinha do episódio também aqui na tela, mas vamos a alguns números do mercado gamer de 2020 para 2021. A gente tinha mais ou menos assim, são números lá do site Statista, 25% do faturamento do mercado com os consoles tradicionais, então Sony, Microsoft e Nintendo, 24% ou 25% mais ou menos com o mercado de PC Games e 51% no mercado mobile. O mercado mobile em 2020 tinha movimentado pouco mais de 86 bilhões de dólares. Em 2021, esses dados aqui não são atualizados porque o ano não tinha acabado quando esse relatório foi lançado, mas a perspectiva para 2021 é que o ano fechasse com um faturamento só no mobile de 90,7 bilhões de dólares. Quando a Microsoft, que está ali no mercado, espremida no mercado de consoles pela Sony e pela Nintendo, um mercado que movimentou aí ao longo do ano passado mais ou menos em torno de 50 bilhões de dólares, e quando ela adota o Game Pass e permite que você jogue, mesmo não tendo um aparelho, eu de cara estou entrando com toda a minha marca e com todo o meu portfólio de títulos para abocanhar uma fatia do mercado de PCs e também do mercado mobile. Inclusive, a Microsoft já está tendo uma representatividade nesse mercado mobile. Quer ver? Matéria aqui de 3 de dezembro de 2021, do ano passado, pelo site Adrenaline. 20% dos jogadores de Xbox Cloud Gaming usam apenas toques na tela como controle. Significa que essas pessoas não estão jogando por um Xbox, elas não estão jogando por um computador, elas estão jogando ou por um tablet ou por um smartphone. E se você tem dúvida do quanto isso pode estar representando em número de assinantes, uma outra estimativa aqui do site Business Insider, de também janeiro, dia 18 de janeiro desse ano, mostra que possivelmente o serviço Game Pass já alcançou ou já superou a marca dos 25 milhões de assinantes. E aí isso é um problema também para um outro player que ainda nem entrou nesse mercado, que é a Netflix, que quer oferecer justamente o quê? Jogos via streaming, coisa que a Microsoft já está fazendo e já está se consolidando com o Xbox Cloud. Veja que com o Game Pass e com o Xbox Cloud, a Microsoft ela consegue já entrar no mercado mobile, que é um mercado maior até do que o mercado de consoles. Ela consegue entrar no mercado de PCs e aí ela vai começar a beliscá-la, principalmente a Valve, que é dona da Steam. Inclusive uma outra matéria que saiu recentemente, agora 1º de março de 2022, no site VG Charts. Valve se mostra disposta a adotar, a integrar o sistema do Game Pass dentro da sua plataforma Steam. E aí, para a gente entender, o presidente da Valve deu uma entrevista para o site PC Gamer, e nessa entrevista ele deixou claro que eles não têm intenção de desenvolver a sua própria plataforma de streaming, mas ela estaria disposta a criar uma integração com o Game Pass para que o Game Pass fosse oferecido de uma forma nativa aos usuários da Steam. E aí assim, a Steam não é um player qualquer. Matéria de 28 de novembro do ano passado, 2021, também do site Adrenaline. Steam tem novo recorde de usuários ativos simultâneos.
mais de 27 milhões de usuários ativos ao mesmo tempo na sua plataforma. Significa que o número de usuários é bem maior do que isso, 27 milhões ativos ao mesmo tempo, jogando ali online. Mas a base de usuários com certeza é bem maior do que essa. E aí, olhando para essas notícias e olhando para o que a Microsoft está fazendo com o Xbox Game Pass e também com o Xbox Cloud, a gente vê claramente, olha, que ela está deixando de integrar só o segmento de consoles para pegar uma fatia também do mobile, que a gente já viu que é uma fatia gigante, e para pegar também o mercado de PC Gaming. E aí o quarto ponto tem a ver diretamente com essa integração com os computadores. Por quê? Porque desde o Windows 10 e também com o Windows 11, anunciado no ano passado, essa integração entre a plataforma Xbox e o Windows, ela funciona muito bem. Ou seja, você tendo a conta do Game Pass, você pode jogar dentro do PC, acessando o ecossistema do Game Pass pelo Windows. Com isso, você abre também uma gama de possibilidades muito grande, porque eu não estou falando só do streaming, eu estou falando de você instalar os jogos no seu computador e verdadeiramente jogar ali, usar o computador como um console de videogame, como um console real de videogame. Embora a Microsoft hoje não esteja liderando essa corrida em vendas na nova geração, ela tem tudo para se transformar, de fato, num ecossistema mais robusto. Basta lembrar que essa nova linha de Xbox também é para o Xbox Series X, que aceita, tem suporte a disco físico, a mídia física. Você tem uma questão bastante importante ali de retrocompatibilidade com os jogos das gerações anteriores. Tudo isso somado ao custo de acesso a essa plataforma, a democratização dessas plataformas, na medida em que eu torno isso acessível por um PC, não precisa ser um PC gamer, um PC caríssimo, com um computador normal de trabalho, desde que ele não esteja muito desatualizado, ele pode dar suporte ao Xbox Cloud, por exemplo. Se ele for um pouquinho mais atual, você pode acessar o Game Pass e rodar os jogos diretamente no computador pelo Windows. E além disso, você tem a possibilidade do Xbox Cloud via mobile, ou seja, você está verdadeiramente democratizando muito o acesso. Por mais que a Microsoft hoje não esteja na dianteira, eu acho que a médio prazo ela está trabalhando para construir um ecossistema muito mais robusto, porque vai pegar não só o mercado de consoles tradicionais, onde ela já está forte, mas ela não é a primeira nesse mercado, né? Olhando para os números atuais, ela estaria em terceiro lugar, estaria em último, mas em compensação ela já começa a abocanhar uma fatia do mobile, ela começa a abocanhar uma fatia do PC, e ela nem está fazendo muito esforço ainda para isso. Os números já são muito positivos e você não vê a Microsoft em grandes campanhas para divulgar, por exemplo, o Xbox Cloud, que me parece até uma atitude mais preventiva. Ela está testando, vendo se tudo funciona bem, para de repente daqui mais a pouco ela botar verdadeiramente o bloco na rua. Então tudo isso, na minha opinião, faz com que a médio prazo eu tenha a plataforma Xbox, não o console apenas, mas a plataforma, o ecossistema Xbox, muito mais completo, porque eu vou ter ali uma série de possibilidades e soluções que vão permitir que desde o gamer mais hardcore, aquele que quer ter os gráficos no máximo, até o jogador mais casual possam assinar e possam usufruir dessa plataforma. Bruno, e os demais concorrentes estão se movimentando em relação a isso? Bom, não tanto quanto eu acho que deveriam, mas tem alguma movimentação sim. A Nintendo já se pronunciou que está na dela, vai continuar seguindo o seu planejamento, isso é muito típico do comportamento da Nintendo enquanto empresa. A Sony já começou a se movimentar. Tem notícia aqui também do final do ano passado, da GameSpot. O PlayStation está planejando um competidor direto para o Game Pass, um sistema de assinaturas que estaria atendendo pelo codinome Spartacus. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem nada oficialmente anunciado, data de lançamento, nem muitos detalhes a esse respeito. Então o que a gente pode dizer é que certamente a Sony vai tentar buscar essa solução também omnichannel, por assim dizer, para os seus games. É claro que a Sony tem uma força incrível nesse mercado. Ela é a principal player quando se fala do mercado de consoles. Mas a Microsoft dá claros indicativos de que ela pode se consolidar num futuro bem próximo como principal ecossistema
para jogos eletrônicos do mercado. Bom, amigos, essa foi a minha análise de hoje. O que vocês acharam? Ficou algum ponto que eu não citei? Tem alguns outros elementos que a gente deveria levar em consideração na hora de fazer essa análise? Deixem seus comentários, deixem seus feedbacks, deixem sugestões de temas também para vídeos futuros de análise, e eu conto sempre com o suporte, com o apoio de vocês. Então, curtiu o vídeo? Deixa o seu like, não esqueçam de assinar o nosso canal para acompanhar todas as atualizações e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!